Olá, boa tarde. Estamos aqui na reunião do Conselho Municipal de Educação, reunião 06 de 2026. A ordem do dia é o acompanhamento e deliberação do protocolo da habilitação e proposta técnica das novas unidades das creches, elaboração do edital para a realização do processo seletivo simplificado, chamamento, profissionais da educação e outros setores também, constituição da comissão para elaboração do plano municipal de educação, elaboração do diagnóstico inicial também do plano municipal de educação e assuntos diversos. Tá? Hoje é dia 25/6/2026. Com a palavra, o doutor Santos vai falar sobre a questão das UBS. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou ser breve, só para contextualizar rapidamente. Tá? Nós tivemos uma situação de um processo judicial, uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público contra o município, envolvendo demanda reprimida em vaga de creche. E isso depois acarretou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo. É uma ação que foi proposta em gestão passada e é um problema que a atual gestão ela herdou e teve que resolver de alguma forma. Então nós nos reunimos na ocasião com o Dr. Pedro Javaruni, o promotor de justiça à época, que cuida dessa pasta, e foi assinado esse TAC. Em decorrência desse TAC, nós tivemos um prazo estabelecido, e eu assinei, inclusive, esse TAC pela Procuradoria do município, em que nós tínhamos que resolver essa questão da demanda, e era uma questão bem sensível, precisava ser resolvida rapidamente. Não daria tempo de fazer concurso público para poder contratar o pessoal, o servidor, para fazer isso, e abrir todos os processos de licitação necessários para poder colocar nessas 3 creches que estão fechadas. São equipamentos novos, mas que não funcionaram até hoje. Não daria tempo de colocar ares condicionados, toda a parte de cozinha industrial, os brinquedos, tudo que é necessário para que um equipamento desse aí funcione adequadamente. Então, em decorrência disso, a Secretaria de Educação e com o suporte da Procuradoria preparou uma minuta de um edital de chamamento público para a gente tentar contratar uma entidade sem fim lucrativo, qualificada como organização social, para fazer a gestão compartilhada desse equipamento. Esse contrato de gestão ele é previsto na lei, está dentro da questão do terceiro setor, né, que é o primeiro setor é o Estado, o segundo setor são as empresas que têm finalidade de lucro, o terceiro setor são essas entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público. Né. Fizemos o edital foi publicado, né, por conta de uma determinação judicial, repito, e de um TAC assinado. Né. Nós tivemos pedido de qualificação de 3 entidades, né. Analisamos os 3 pedidos, 2 delas já foram qualificadas como organização social por decreto, nos termos da lei. Para que elas sejam qualificadas, elas que têm que atender todos os requisitos que estão lá na legislação, então elas precisam comprovar pelo menos capacidade técnica de 1 ano nesse objeto, além de toda a regularidade de certidões, documental e tudo mais. Essa licitação ela está prevista para ocorrer amanhã, né, às 9 horas da manhã. O pessoal vai chegar e a abertura dos envelopes com as propostas às 9h30. Feito isso, o próximo passo vai ser a análise de toda essa documentação pela Comissão Especial de Seleção que foi nomeada para essa finalidade. E aí vai se verificar, dentro dos critérios do edital, quem é que vai ser o vencedor para poder assinar esse contrato. O vencedor ele tem que dar uma proposta que combina 2 fatores: proposta financeira e técnica. Então tem lá o menor preço não é necessariamente aquilo que mais importa para a gente. Tem toda uma questão de saber se a entidade vai vir com capacidade técnica comprovada, preenchendo todos os requisitos e ganhando na pontuação lá e se sagrando vencedora. Só justificando, numa situação de normalidade, sem ordem judicial e sem uma determinação do Ministério Público, esse assunto já teria passado antes pelo Conselho de Educação.
Mas como tem uma determinação judicial, o Ministério Público com um TAC já assinado, por cautela, eu sugeri, na última reunião de alinhamento que tivemos nesta semana, que a Procuradoria sugeriu, na verdade, né, na minha pessoa, que nós passássemos esse assunto para dar ciência e eventuais retiradas de dúvidas ou considerações, porque é o Conselho de Políticas Públicas que cuida dessa parte. E por que é importante que se passe aqui? Porque nós estamos, essas 3 creches da rede, elas vão ter uma nova forma de gestão. As outras creches que temos na rede, elas têm uma gestão direta. É a própria prefeitura que faz a gestão, com servidores públicos, licitações que fazemos. Essas 3 serão as únicas, pelo menos por enquanto. E a SEDUC acho que nunca fez contrato de gestão antes, então é importante isso também, vai mudar, né? Essa gestão vai ser compartilhada. E aí é importante que passe isso pelo Conselho. Só para ficar bem claro, assinado o contrato, é nomeada uma comissão, uma outra comissão de avaliação, fiscalização e acompanhamento, e essa entidade que se sagrar vencedora aí nessa licitação, ela, só para vocês entenderem, esse tipo de contrato tem natureza de convênio, tá? Não é um contrato normal, administrativo, aí, tipo compra de cadeira, compra de mesa. O dinheiro é repassado para a entidade, durante aquele mês, ela utiliza o recurso, presta contas, e se tiver algum tipo de despesa fora do plano de trabalho, é feita uma glosa, tem que fazer retenção de valor. Então, eu acho que essas são as considerações que eu gostaria de passar. Estou à disposição para tirar eventuais dúvidas aí, se tiverem, tá bom? Obrigado. Qual que é o prazo? Oi? O prazo? O prazo? De contrato. O prazo de contrato. Quanto tempo vai ser? A gente vai prazo... ter interesse da prefeitura da administração. 5 anos. 5 anos é o limite dele, né? É o prazo que está na lei, é o limite de 60 meses, 5 anos. Mas eu te passo aqui direitinho, deixa eu ver aqui só. Eu só não me recordo se o prazo ele é logo de cara de 5 anos, mas eu acho que é. Ou se é um ano, prorrogável até o limite de 5 anos. Creche. Isso tudo está no portal da transparência, tá? Nós criamos, por determinação da Procuradoria, a Mongaguá não tinha isso, tá? Nós criamos um link que tem tudo sobre o contrato de gestão lá. Então tem todas as leis, todas os editais, todos os contratos, e aí eu posso passar para vocês aqui também. Deixa eu só pegar aqui o edital em si. O edital está nesse link aqui, ó. Aqui. O edital está nesse link aqui, ó. mongaguá.sp.gov.br/organizações sociais. Aí clicou aqui, vai aparecer o edital, abrindo, ó, organizações sociais, o que são, por que usar esse modelo, legislação, contratos, edital de chamamento SEDUC 001/2026. Aí vem no edital, processo, vou ver aqui a vigência. Ele é grande, né? Tem 183 páginas. Abrir notas. Deixa eu ver se vai abrir. Abrir. Está aqui. Proposta, prazo. Vamos ver aqui. Objeto, vigência, justificativa, credenciamento de dia e hora. Índice de liquidez, proposta. Alô? Do julgamento. Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui. Proposta, critérios de população, dos recursos, da homologação, adjudicação e contratação. 10 dias, não quero falar da minha cabeça, mas eu acho que são 5 anos de contrato. Peraí. Está aqui. Não é isso. O valor de investimento, do repasse da prestação de contas, sanções, do foro, disposições finais. É tão grande. Vou colocar aqui, anos. Esse eu acho.
É isso mesmo. Subitem 9.2.2 no edital. O contrato de gestão será celebrado com prazo de vigência de 5 anos a contar da data da sua assinatura. Então é isso aí. Mas, obviamente, havendo uma prestação de serviço que não seja considerada regular ou que não satisfaça o interesse público, a gente tem toda a previsão legal de fazer a decisão antes disso. Tá? Então tem, se tiver adequado, tem como rescindir. Sim, não só rescindir, como é um contrato de gestão, dá para fazer até de acordo com a lei a intervenção desse contrato, para não interromper a assistência do serviço para as crianças. E aí essa intervenção tem uma natureza parecida com a de encampação do serviço. O poder público vai lá, afasta a OS, é parecido com o que aconteceu no pronto-socorro do Veracruz. O contrato não estava bom e a prefeitura tomou esse contrato hoje e está fazendo a gestão direta até fazer um contrato novo. Obrigado. De nada. Desculpa a demora. Licença, boa tarde. Boa tarde. Desculpa, doutor, eu não ter vindo aqui, porque eu estava numa outra reunião lá em cima. Aqui a situação é feita de reunião, você está vendo? Então, aqui, outra ali, alegria. Tá tudo bem. Desculpa, viu, doutor? Imagina. Se precisar de mim, eu venho aqui já. Obrigado. Tá bom? Tá bom. Mais alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode perguntar. Eu trabalho com contratos de gestão, toda a parte de contrato de gestão da Prefeitura de Santos, na área da saúde, quem fazia é o setor onde eu trabalhava. Tá? Então, só para dar uma tranquilidade maior para quem ainda não entende esse mundo aí, a gente, modéstia à parte, sabe o que está fazendo. Tá? Mas explica um pouco o que vai acontecer amanhã, que é a abertura do... Vou explicar. Tá bom. Como é que vai ser o fluxo amanhã, se é interessante Tá. que nós, como membros do CME, comparecêssemos nessa abertura. Acho que pode dar se quiser, sim. 9 horas da manhã, abre. Vai ser aqui na CEDUC. Né? É uma sessão pública, então pode vir qualquer pessoa. Ela vai ser filmada e passada em tempo real no YouTube, porque é uma exigência da nova lei de licitações. Tem que ter um registro disso, depois vai para o Portal Nacional de Contratações Públicas. Oi, Sueli. Oi? Não, foi assim. 9 horas abriu, 9h30 a gente abre os envelopes, aí todo mundo vai ter que, os presentes, né? Os representantes das entidades e a comissão de seleção. Rubrica, tanto o lacre dos envelopes, tudo filmado, depois rubrica folha por folha. São 2 envelopes. Primeiro, de habilitação, aí a gente vai ver se a entidade preenche todos os requisitos para poder assinar o contrato. E aí o segundo envelope, o envelope com a proposta técnica, que aí tem o critério todo de como é que vai ser essa seleção. É importante que todos saibam assim, as entidades que pediram qualificação vão poder participar. Quem não pediu, então no máximo amanhã nós teremos 3 concorrentes. Tá? Essas entidades, só para vocês também se tranquilizarem um pouco mais, como eu já trabalho com isso há muito tempo, nós fizemos uma pesquisa, não só das certidões que a lei manda fazer. Nós entramos no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e verificamos se elas estão em condição de assinar contrato com o poder público e de receber dinheiro público. Então a gente só está pegando, só está qualificando realmente quem tem uma situação regular e está podendo assinar contratos com o poder público. Depois disso, abriu o envelope 1, verificamos, habilitou, ok, abrimos o envelope 2, mesmo procedimento, todo mundo rubrica cada uma das folhas e suspendemos a sessão. Por quê? Porque não vai ter, as propostas são enormes normalmente, pela experiência que eu tenho nisso, devem vir assim, em vários volumes, e são muitos critérios técnicos. Só para ter uma ideia, o edital em si já tem 183 páginas, imagina a proposta daquilo. Então, eu imagino que cada proposta deve ser assim. E aí eu acredito que em uma semana a gente deve ter o resultado. Tendo o resultado, reabrimos a sessão, declaramos o vencedor e abrimos prazo para recurso. Então, assim, sendo otimista, dando tudo certo, a gente deve assinar esse contrato, se não tiver recurso, nada assim de muito complicado, eu acho que em 10 dias a gente está assinando esse contrato. Aí vem a fase seguinte, que é a fase da organização social,
ter que tomar as providências para fazer as creches funcionar. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai acontecer isso aí? O edital ele fala que a prefeitura vai passar um recurso de investimento, e aí é por isso, gente, repito, que não dava para fazer outra coisa que não fosse isso, para ser rápido do jeito que a gente precisa para atender essa demanda aí, o município, né, atender. Eles vão receber aproximadamente até quase 800 mil reais, a 700 e poucos mil reais. Da onde saiu esse valor? A SEDUC, com um trabalho maravilhoso que foi feito aí pelo pessoal que foi designado, principalmente pela Simone e pelo André, fez o que o tribunal manda fazer quando a gente vai assinar isso aí, que se chama demonstrativo de custos unitários. O que é isso? Vou falar no português claro para todo mundo entender. É pegar uma creche do alfinete ao foguete e dizer tudo que tem que ter lá dentro e quanto vai custar. E não é tão simples, porque cada item tem que ter 3 cotações. Então vocês imaginam, desde a caneta até o RH, o levantamento de tudo. O RH tem que atender questão sindical, que regula a categoria profissional de cada um, toda a parte de dissídios coletivos. Então, a gente já estimou um dissídio próximo para poder não ter desequilíbrio no contrato. Então, foi um trabalho ali de mais ou menos uns 4 meses. Entre a questão técnica e jurídica, nós pegamos esse edital, como eu vim de Santos, e Santos tem uns editais muito bons, aprovados pelo Tribunal de Contas, a gente pegou o edital de lá e transformou no edital da gente aqui, tá bom? Então, está caminhando bem, se der tudo certo, a gente vai ter um serviço muito bem prestado. Acho que a função do conselho, que é importante, eu falo isso porque com alguma propriedade eu já participei de vários conselhos, eu era membro do Conselho Municipal de Saúde de Santos, então, representando o poder público lá durante muitos anos. E também já estive como secretário de saúde em outras cidades, a gente sempre se reunia. E eu sempre entendi que, assim, o Conselho de Políticas Públicas, ele é o órgão mais importante depois do próprio poder público. Porque amanhã ou depois, se alguma coisa acontece, você tem o respaldo do Conselho que cuida da área, entendendo o que está acontecendo, tirando todas as dúvidas, havendo interesse público sempre, né? Então amanhã, quem puder vir, eu acho que não deve demorar, deve ser 9, 9h30 dos envelopes. Eu acho que como a gente vai suspender a sessão, no máximo, acho, umas 2 horinhas, aí, 1h30, a gente acaba isso, tá bom? Mais alguma coisa? Acho que sobre as colegas, eu acho que ninguém culpa. Então, sobre esse assunto, a gente pode passar para a próxima pauta. E agradeço, presidente. Imagina, está dispensado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Eu tenho que assinar, né? Tem. Pode assinar, por favor. Com a próxima pauta. Quer que eu adiante? Tem programa para continuar mais. Está acabando mais? Então, a próxima pauta seria assuntos diversos, né? Ou não, tem um pauta. Elaboração do edital para a realização do processo seletivo simplificado. Então, nós temos aí um processo seletivo em andamento. Eu passo a palavra para o Paulo, que é nosso gestor administrativo, né, da SEDUC. Em relação ao processo seletivo, a gente criou uma comissão aqui na SEDUC, e essa comissão está em análise, estudo, para a gente fazer um processo para diversos cargos. Posso pontuar alguns aqui: atendente de educação, que a gente precisa bastante, né, nas creches, auxiliar de serviços gerais, escriturário, merendeira, monitor de transporte escolar, motorista, profissional de apoio escolar, que a gente está com uma carência muito grande, né? E inclusive de professores, né? Nós tivemos uma professora adjunto, e a gente está se reunindo aí diariamente. Se reunindo diariamente para estudar, para analisar e montar esses editais. Eles vão sair em 2 editais diferentes, um para professor e outro para os servidores.
para a gente poder fazer esse processo seletivo no momento, já que a gente, né, de acordo com a legislação, a gente não consegue fazer concurso agora, no período eleitoral. Então, o processo seletivo, no momento, eu mandei lá para a doutora Silvana fazer uma análise jurídica desse edital, né, que a gente concluiu essa semana, e estamos na guarda devolutiva dessa análise. Né, e na análise sendo positiva, a gente já pode criar o cronograma de acordo com a nossa necessidade. E qual a previsão, assim, mesmo esperando Então, essa análise? dentro da previsão, ela dando a devolutiva, pelo que ele falou, dando 30 dias entre inscrição e as demais fases do certame. Em torno de 30 dias para a gente poder fazer a homologação. Dentro do que já foi feito pela Prefeitura em relação ao processo seletivo simplificado. A gente vai tentar fazer o mais simplificado possível para a gente concluir logo esse processo. Aí, para o segundo semestre, todas, mais ou menos, quando eu falei da previsão, assim, que esses profissionais vão estar inseridos dentro do ambiente escolar ou nos outros setores aí da educação, a provisão, assim, qual seria a previsão? Então, e ela retornando, foi o que eu falei, a gente tem dia 30 dias para fazer o processo seletivo. Aí, Tem o retorno dessa análise jurídica. Então, se acontecer bem no prazo que a gente tem, a gente quer que em agosto eles estejam já atuando atuando. nas Essa é a escolas. atuação. Isso. No segundo semestre. Mas aí depende dessa devolutiva externa, né? Que pode no momento elas A alçadas. governabilidade. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Qual é o número de cargos só de universidade? São quantas pessoas que vão ser contratadas? A gente tem um momento, a gente tem uma necessidade grande, mas a nossa lotação atual, né, na legislação, ela ainda não contempla o que a gente precisa. Então, para dizer a verdade, são dois movimentos. A gente está fazendo um processo para em torno de 100 cargos de servidores, em torno de 50 de professores atualmente, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo um documento solicitando uma ampliação de lotação. Explica o que é essa Isso, a lotação é a quantidade de funcionários que a gente precisa. Então, cada setor está defasado. Por exemplo, vou citar um exemplo que a gente tem dificuldade. Profissional de apoio escolar. Atualmente, a gente pode contratar 100, mas a demanda está muito crescente, né, de alunos na área da inclusão. A gente precisaria hoje, pelo estudo da coordenação de educação inclusiva, de 300 profissionais. Seria 300. Então, a gente vai fazer esse documento para solicitar essa ampliação. Só que isso aí passa por um projeto de lei do Executivo, que vai ter que ser aprovado na Câmara Municipal, porque é uma alteração de uma lei complementar. Então, atendente de educação é outro cargo. A educação, a gente tem hoje, no máximo, pode contratar 120. Nós temos 75, então nesse edital vão sair 45 vagas. No entanto, a gente, para complementar os 120 que a gente pode atualmente. No entanto, a gente precisaria de 240, né? 240 atendentes. A relação que a gente precisa seria de 140, mas hoje nós temos 120, 75 lotados e 45. Isso. Então a gente precisa pedir essa ampliação e dentre outros cargos também. Precisa essa atualização de acordo com a nossa demanda, né? Porque a cidade está crescendo, os serviços também têm que crescer junto com a cidade. Então são alguns exemplos que a gente pode citar aqui. Mas só tem que ter o estudo de impacto orçamentário. Tudo isso, sim. Tudo isso, Senão, essa questão da ampliação, que tem que ver o impacto orçamentário, que vai passar por finanças, nesse caso. E qual vai ser a metodologia de concurso? Só que é simplificado? Mas vamos fazer uma prova. Não, uma prova mesmo. Né? A ideia é, para os cargos de ensino fundamental e médio, uma prova de língua portuguesa e matemática. Né? E no caso dos professores, uma mais elaborada com conhecimentos específicos para a área. Formação pedagógica.
E a formação pedagógica é constante da legislação, né, de cada disciplina. Já é o pré-requisito. É o pré-requisito. Não, é. Tem mais uma pergunta? Alguma pergunta, gente, sobre esse edital? Agora a gente vai falar sobre o PNI. Aí nós temos, né, os grupos, porque o plano nacional já foi efetivado e agora os municípios eles estão na criação, na construção, né, na verdade. Né? E aí o técnico da SEDUC, Gabriel, vai falar a respeito de como que está o nosso andamento, né, a respeito, que nós já fizemos, já estamos na construção. Explica primeiro, Gabriel, né? A gente tem que estar, nem sempre sabe que seria esse PNE e o Plano Nacional. Então, primeiro eu vou começar de licença, deselegante, cheguei depois, né, no início da reunião, então faço esclarecimento. Estava participando de uma reunião com os diretores, com a nossa secretária, explicando sobre outras questões, né, da secretaria, então tive que estar participando daquele momento e cheguei na reunião agora para falar do PNE. Então, para as pessoas que ainda não conhecem, existe um Plano Nacional de Educação que ele é feito a cada 10 anos, onde ele vai estabelecer as principais metas, né, os principais, objetivos que nós temos para a educação nacional, e a partir desses objetivos nós estabelecemos metas. Dessas metas a gente vai definir estratégias. Então, a partir dessas estratégias a gente constrói política pública em nível nacional, estadual e municipal. Então, um dos primeiros passos, né, que o plano municipal, o plano nacional estabelece, é que nós, todos os municípios, devem desenvolver os seus planos municipais de educação, que são chamados PMEs, né? A primeira coisa que a gente precisa pontuar do PME, né, atualmente a gente tem uma comissão gestora, tirada pela SEDUC, que está fazendo uma formação técnica com responsáveis do MEC e da Undim, né? Então, nós, por exemplo, ontem estávamos numa câmara técnica no Guarujá, onde a gente passou o dia inteiro tendo formação sobre algumas palavras que parecem simples, mas quando você tem uma aplicação técnica se tornam um pouco mais complicadas, né? Por exemplo, o que são problemas, o que é causa, qual que é a diferença da causa complexa, da causa crítica, porque tudo isso na redação final do documento tem uma aplicação, tem um resultado. Atualmente, eu estou participando dessa comissão, nós temos um calendário que nós temos que seguir, e a primeira etapa que se tem para a construção do plano é o diagnóstico. Então, quando a gente olha lá para o governo federal, esse ano foi publicado 2 documentos importantes. O Plano Nacional, que é uma minuta de lei, é uma lei que vai estabelecer esses objetivos, metas e estratégias. E antes desse documento também, qualquer cidadão pode acessar, a gente tem a divulgação de um diagnóstico nacional da educação. E nesse diagnóstico você tem que apresentar o problema, as causas dos problemas e tudo isso a partir de evidências quantificáveis, que é os chamados descritores. Tudo certo? Isso se replica no município. Nesse momento, a Secretaria Municipal de Educação ela está construindo os mecanismos para fazer o diagnóstico e fazer o plano municipal. Certo? Entre as etapas que nós temos que ter o conselho ativo, e o conselho está aqui ativo, então o conselho, inclusive, é produtor do plano municipal, todos aqui, então, agora são corresponsáveis na produção desse plano municipal, porque o conselho ele vai olhar o que está sendo feito nesse plano municipal, ele vai opinar nesse plano municipal, ele vai validar esse trabalho, né? Então, daqui 2, 3 meses, a gente espera, né, a comissão gestora conseguir chegar já com os objetivos, metas, e também ouvir de vocês, às vezes, olha, esse objetivo poderia ser diferente, né? E ter esse momento de escuta pública. Além do Conselho Municipal,
para o plano municipal, nós temos que compor um fórum municipal de educação. Aí, principalmente os pais, às vezes até nós mesmos da SEDUC, a gente fala assim, mas já tem o conselho municipal, por que eu vou ter um fórum municipal? E ainda bem que a gente tem formação técnica, né? Porque a gente foi lá na formação técnica que eu entendi, de fato, a diferença de um e de outro. O Conselho Municipal ele é deliberativo principalmente, ele vai discutir principalmente as questões da rede municipal de ensino. Tá? O fórum ele é uma instância maior de discussão, porque ele precisa caber no fórum as escolas particulares, os representantes do Estado, e discutir o plano a nível do território Mongaguá, não rede municipal de Mongaguá, mas no território de Mongaguá. Então, quando a gente falar de plano municipal, vai ter alguns momentos que a gente vai falar de graduação universitária, pós-graduação universitária, ensino técnico profissionalizante, que não são necessariamente responsabilidades somente da Secretaria de Educação e não são da competência, por exemplo, criar uma universidade municipal de Mongaguá, não é o objetivo da Secretaria de Educação agora, né? Mas nós teríamos que discutir isso no Fórum Municipal de Educação para levar para o plano municipal. Tudo bem? Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige também. Bom, a nossa comissão gestora a gente já está trabalhando. E qual foi a primeira casa que a gente está fazendo? A lição de casa que nós fizemos. Nós temos um plano municipal que foi, inclusive, prorrogado para nós não ficarmos em vacância de documento. Então, ele está válido até o final do ano. Quer dizer, até o final do ano. Até 31 de novembro, não é? Dezembro. Então, esse documento, nós não estamos em vacância. Esse documento foi escrito em 2015. Até 2025 é o decênio, e agora nós vemos que para 2026 está com um novo plano feito com novas metas. Então, qual que é a primeira etapa que nós fizemos? Fomos reler o plano municipal feito do decênio 2015-2025 para olhar para as metas dele, ver o que a gente atingiu enquanto rede e o que a gente precisa melhorar para esse próximo, e a gente está no momento de estudo, tá? A gente tinha 20 metas no antigo plano. Dessas 20 metas, o estudo parcial, introdutório, 14 a gente considerou que a gente teve avanços, né? Em várias metas a gente teve melhoras, mas a gente não conseguiu alcançar. A maior parte das metas, de fato, infelizmente, a gente não alcançou nesse decênio. Então, nós só tivemos uma meta que a gente atingiu das 20. E das 241 estratégias que tinham lá no documento, a gente viu que 123, nesse estudo introdutório, a gente aplicou, né, e tem como provar que aplicou e está fazendo. Né? Então, esse é uma primeira tarefa. A gente ainda não trouxe esse estudo detalhado, porque a gente vai ainda esmiuçar esse primeiro estudo inicial, porque a gente criou uma divisão dentro da secretaria para cada setor da secretaria olhar com calma para aquele objetivo. De fato, a gente aplicou aquela estratégia? De fato, tem como a gente provar que a gente aplicou aquela estratégia? Isso daqui realmente melhorou? E a gente já comparou os dados estatísticos de 2015 com 2025, né? Infelizmente, a gente gostaria que a gente tivesse tido uma evolução melhor enquanto rede nesses 10 anos. Temos melhores, mas a gente também precisa reconhecer que teve uma pandemia no meio do caminho, tem algumas coisas que dificultam também o avanço, né? Mas eu acho que, no geral, num primeiro momento, é isso que a gente traz para vocês. Peço que o conselho esteja com a gente, busquem se inteirar, cheguem em casa, dá uma pesquisada, porque é Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação, porque é um documento construído a muitas mãos e é um documento da sociedade de Mongaguá para além da Secretaria Municipal de Educação. Então, é aquele momento que a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar todo mundo para a gente construir uma política pública que a gente quer para o nosso município, para as nossas crianças, né? E aí não se constrói. Tem uma vez, desculpa, eu já falei muito já. Não,
a nossa secretária adjunta, Jaqueline, teve um dia que ela falou assim, ó, tem coisa que a gente não vai resolver na secretaria se a gente ficar maratonando série em casa. E aí, toda vez que eu vou maratonar uma série, eu lembro dessa ideia. É verdade, né? E tem muito trabalho. E tem algumas coisas que são trabalhos, conselhos, muitas vezes não remunerados, mas importantes. Tem uma função social muito É a importante. construção mesmo. Só- Acho que é o nosso papel de professor, de formador, é construir. Né? Só acrescentando, quem quiser ler esse plano anterior, ele está disponível no site da Prefeitura. Então, se você entrar no site da Prefeitura, o plano do BCN anterior está lá, disponível para leitura. Agora, sobre em relação à comissão, Já está tudo certinho na comissão. Já está porque já está no diário, né? Depois eu vou colocar na ata também essa comissão. Decreto, não lembro. É importante também que o conselho siga, né, no Diário Oficial, para entender. Portaria 1513, Diário Oficial, número 2166. É só para ficar registrado. Isso. E agora nós temos assuntos diversos, tem um assunto aqui sobre a necessidade de Posso? Gente, olha só, a gente ia trazer também a política municipal de educação em tempo integral, porque anteriormente o prazo de publicação dessa política era 1º de julho, agora, quarta-feira que vem. Mas o MEC publicou uma resolução número 2, de 19 de julho de 26, que alterou a resolução número 7 que colocava esse prazo. Então agora o nosso novo prazo é até 31 de outubro. Então a gente preferiu não correr com o documento, a gente vai ainda dar mais uma relida, dar uma retificada em algumas coisas, acrescentar mais algumas informações, e aí numa próxima reunião a gente traz, porque ele tem que passar por vocês, tem que passar pelo conselho, para só aí a gente poder validar esse documento. Que já existe, né, um documento, Já existe, mas a gente tem que retificar, atualizar, enfim. Né? Então a gente vai trazer para uma próxima reunião. Agora eu vou passar para vocês isso aqui. No ano passado, o MEC inseriu a obrigatoriedade da BNCC da computação como tema interdisciplinar e tema complementar à própria BNCC. Só que no ano de 2025 ele não era obrigatório, a única coisa que era obrigatória era a adesão. Agora, a partir de 2026, nós somos obrigados a ter um documento norteador e ter dentro do nosso currículo, dentro da nossa organização de planejamento, enfim, tem que constar ou como tema transversal, ou interdisciplinar, mas tem que existir também o trabalho da BNCC da computação. Então, o que a gente fez? A gente pensa em BNCC da computação, quando fala computação, a gente pensa em tecnologia. Mas, na verdade, a ideia da computação é o pensamento computacional. Então, na verdade, você não precisa de tecnologia em si, lógico, que a gente está falando de tecnologia. Mas a base da tecnologia é o algoritmo. O que é o algoritmo? É o pensamento lógico, é o raciocínio lógico. Então, o que a gente fez? Num primeiro momento, o nosso documento norteador, baseado na nossa realidade da rede municipal, baseado nas questões de dificuldade matemática, que a gente tem, nossos indicadores de matemática são baixíssimos, né, infelizmente. A gente trabalhou, construiu esse documento pensando na eficiência do pensamento lógico. Então, a gente vai estar trabalhando como um reforço do pensamento computacional, que seria um pensamento analógico, mas, na verdade, é para a gente entender algoritmo, para a gente entender a lógica, entender processos, né? Então, eu vou passar, se vocês quiserem ler. A gente fez abrangendo tanto o ensino fundamental, anos iniciais, quanto os anos finais, e também a EJA, tá? Então, se quiser dar uma lida. E a gente precisa passar, esse documento precisa constar que passou pelo Conselho Municipal, porque a gente precisa prestar contas para o MEC, para mostrar que a gente está fazendo. Então, a gente não só vai dizer para o MEC que está fazendo, como a gente já, desde o início do ano, nossos planejamentos foram construídos baseados nisso. A gente adere ao Currículo Paulista e dentro do próprio Currículo Paulista ele já organiza o pensamento computacional, dessa mesma forma que a gente está utilizando, tá? Então eu acho que é por isso que a gente conseguiu seguir essa linha. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar sobre a adesão ao Currículo Paulista, que já contempla a BNCC da computação, né? A gente fez a adesão ao Currículo Paulista,
já está no planejamento de diversas áreas, então a BNCC da computação ela vem de forma transversal na nossa matriz curricular, não é uma disciplina específica, mas vem de forma transversal, os coordenadores, né, os técnicos da SEDUC colocaram no planejamento, e também é tema do nosso replanejamento, fortalecer a BNCC da computação com os nossos alunos na prática, no chão da sala de aula. Sim. Alguém pergunta? Eu tenho, emendando a BNCC da computação, eu gostaria que abordasse um pouco em relação à recomposição, ao currículo priorizado e a avaliação MEC, por favor. No começo do ano, tanto os anos iniciais quanto os anos finais aplicaram, né, uma avaliação diagnóstica municipal. Essa avaliação não existia na rede, ela foi implementada no começo do ano, mais ou menos ali no período de março. Então, tanto os anos iniciais quanto os anos finais, todos os alunos da rede fizeram essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação ela foi tabulada, né, foi disponibilizada para os professores. Esse estudo também será retomado agora no planejamento, principalmente priorizando as habilidades que ficaram em defasagem. Então, o município instituiu essa avaliação municipal no começo do ano e no final do ano a gente vai ter a nossa avaliação de saída também para acompanhar essa evolução dessas habilidades. Em consonância, a gente também fez a adesão à avaliação das aprendizagens do MEC, né? Então, fizemos o ciclo 1, tanto nos anos finais quanto nos anos iniciais, os alunos também fizeram essa avaliação. Esses dados também são tabulados, né, pela plataforma do MEC, que é uma plataforma muito completa, que o município usa tanta informação, né, nos HTPCs específicos com os professores, analisando os índices dessas avaliações, tanto pela rede como a gente consegue ter a dimensão da rede, a dimensão daquela escola específica, de um segmento, né, os 6º anos de uma escola específica ou de uma sala. E a partir da análise desses dados, a gente consegue aí traçar o nosso plano de intervenção pedagógica em cima dessas habilidades que ficaram em defasagem, que são as habilidades que agora, nesse 2º semestre, a gente precisa inserir no nosso planejamento como habilidades prioritárias. Então, resumindo, hoje o município possui, né, tanto uma avaliação municipal, que a gente não tinha para levantamento de dados pedagógicos dos nossos alunos, como uma avaliação que foi aderida, realizada pelo MEC. E de extrema importância, né, porque quando chega qualquer questão de pergunta de dados, nós não tínhamos antes, né? E hoje a gente tem monitorado como é que está sendo essa aprendizagem do aluno, né? E mais que isso, poder interferir. Eu acho que o importante da gente ter quantificado é a gente poder dar a qualidade do estudo. Então, antigamente a gente não tinha essa preocupação, né, na elaboração de planejamento, na elaboração das atividades em si, e hoje, por meio dessas provas, né, desses índices, a gente consegue, então, pensar de forma diferente. Em cima desses dados, a gente conseguiu traçar quais são as nossas unidades escolares com maior vulnerabilidade, né? O município tem um projeto, que é o projeto de recomposição das aprendizagens, se chama ProSaber. Então, as escolas em maior vulnerabilidade, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, foram atribuídos professores alfabetizadores para fazer a recomposição das aprendizagens no contraturno. Então, esse aluno ele fica na escola ou ele chega antes, né? Ele tem a aula dele de recomposição, fica na escola, tem o período dele de intervalo e entra para o regular ou o inverso, né? Ou ele tem a aula, faz a alimentação e fica no contraturno para fazer essa aula de recomposição dessas habilidades que estão muito em defasagem. E só para complementar, o que foi muito interessante, muito legal dessa nossa avaliação institucional, foi que além de gerar os dados qualitativos e quantitativos, principalmente, que nós não tínhamos, comparando com a avaliação do MEC que veio posterior, nós seguimos exatamente a mesma linha, sem ter o conhecimento dessa organização que o próprio MEC ofertou. Então, significa que a gente está seguindo o caminho, né, que o MEC também está analisando. A plataforma do MEC, eu não sei se os dados específicos de Mongaguá todo mundo consegue acessar, mas eu sei que a nível nacional fica disponível. Então, se quiser acessar, é só entrar no site lá, Recomposição das Aprendizagens, você consegue ver. E das crianças da ciência.
Acho que no Fundamental 1 é índice da criança alfabetizada e no Fundamental 2 é recomposição das aprendizagens. E aí pode vir uma dúvida, né? Já que tem a avaliação do MEC, por que a gente precisa fazer uma avaliação municipal? Porque a gente precisa entender o nosso território, quais são as habilidades que o nosso aluno precisa, com o currículo que a gente aderiu paulista. Então, por isso que tem também uma avaliação diagnóstica municipal. Uma pergunta. Isso, alguém tem pergunta? Ninguém pergunta nada. Acrescentar, coloquei assuntos diversos. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Sugestão para a próxima reunião também, como pauta. Eu acho que na pauta da próxima reunião pode ser os projetos de nutrição que estão acontecendo, tanto no infantil quanto no fundamental. Acho que a Andréia ela disse mas ela estava em reunião. Eu acho que a gente pôr na pauta, que é a introdução alimentar, integral, a gente pode colocar na Para o próximo mês, eu acho, para a próxima reunião. Eu poderia também estar colocando na próxima pauta um trabalho muito importante e também, né, hoje sendo visionário aí, a questão da estimulação precoce nas creches, né, a formação dos professores estão tendo e o trabalho que está sendo realizado nas creches, né, porque... As formações no geral, né, que também os diretores, né, tem a formação do SESI, tem a formação que agora eles vão iniciar também do Sebrae, da Escola de Gestão em regime de colaboração com o governo estadual, né, a formação, as próprias formações que acontece já de nível estadual e também do governo federal, para todos os segmentos. E o Paulo também, Paulo, podia falar um pouquinho, já que a gente está em assuntos, né, legais, sobre as adesões, né? E a Secretaria de Educação fez adesão na maioria dos convênios, né, que a gente pode estar trazendo, além de subsídios para as escolas, né, DVD interativa, equidade e todos mais, mas também está trazendo, assim, formação para os gestores, para professores, né? Você podia falar um pouquinho sobre esses convênios, que a gente praticamente aderiu tudo, né? Isso, principalmente os convênios que fomentam a equidade, né, para o nosso município. Eu acho que nós aderimos a esses programas para trazer, fomentar, né? Eu acho que é importante mesmo. E também, como pauta para o próximo, né, pauta pedagógica, tem que colocar também o Partiu ETEC, que é um projeto que foi enviado, que não consta no conselho. Acho importante constar, né? A gente traz até a minuta do projeto e para passar para todo mundo ler e tudo mais. E aí a gente... Interessante, mas o nosso membro do conselho é aluno que foi aluno do cursinho também. Aí, foi aluno do cursinho um exemplo. Na época era o Paletec ainda. Tem uma dúvida, se a gente coloca como sugestão de pauta também, o guia de autodeclaração étnico-racial, promovido pela PENEC. Hoje em dia, né, pegando o gancho que a Juliana falou, a palavra equidade é muito forte, e a gente tem a condicionalidade do repasse de verba do VAR, que é a condicionalidade 3, que está ligado à equidade. E entre o material que está sendo feito pela PENEC, que é a política de equidade e relações étnico-raciais, tem um guia de autodeclaração étnico-racial para promover, inclusive, a coordenadora de área de História e Técnica aqui também participou ontem de uma formação com a UE de registro sobre a temática. E aí o Mike preparou um material para orientar, não formar os professores, né? Esse material é específico para secretarias, para que as pessoas façam as declarações corretas, sejam estimuladas a fazerem a declaração, porque isso tem impacto no repasse. Então, às vezes, a gente tem um município que tem uma população negra expressiva e acaba não recebendo um repasse a mais porque a gente não está mandando esse dado nos nossos relatórios do Educacenso e por aí vai. Aqui a gente tem quase 30% dos nossos alunos tem não declarada a sua etnia, raça, enfim. Então isso é uma perda para eles, porque assim, quando a gente vê assim, regiões mais periféricas com alunos não declarados, só dessa região ser periférica ele já é considerado vulnerável, não porque ele seja vulnerável, mas é porque é uma região vulnerável. Se ele se autodeclara da forma correta,
ele ainda tem uma bonificação a mais pelo aluno, né? Então, assim, a escola acaba recebendo um orçamento para prestar um serviço melhor para ele. Então, essa é a questão, né? Tem essa questão do preconceito em relação à questão da raça. Tem muita gente que tem vergonha, os pais têm Falar vergonha, que não é você é vergonha, preto. né? Não é vergonha. E o pessoal de Dracatuante falou, né, que eles fizeram um trabalho intensivo nas escolas, com funcionários, com professores, e a ação dos professores direto com os alunos, eles refizeram e o índice aumentou muito. É No lugar isso. que tinha 20 declarantes negros, né, subiu para 60 depois. Depois de trabalho na sala de aula. Porque é o preconceito que segura Sim. isso, Sim. né? Então a gente tem que fazer trabalho com preconceito. A gente poderia, né, mediante a isso, até fazer aí, planejar alguma coisa para estar trabalhando com Eles os deram ideia. professores, porque eles são uma formação, né? Uma É formação. formação E mesmo. com o secretário de escola, que é o que vai O secretário da escola é o que vai eles incentivar a pessoa a declarar. declarar. Eu vou falar por mim, tá vendo? Quanto é importante. A secretária. Eu vou falar por mim. Onde eu estou hoje em dia é uma pergunta primordial. Aí a pessoa pergunta para o pai: o que você considera seu filho? Branco, pardo, negro, indígena? O que você considera? Aí ele pega e fala assim: eu não sei, coloca você. Eu falei: não, meu senhor, quem tem que colocar é o senhor. Por quê? É uma pergunta para a família. Sim. Você entendeu? Então, é o senhor que tem que me dizer o que o senhor quer. Eu só não posso deixar em branco. É a mesma coisa. Hoje em dia, não pela escola que eu estou, mas hoje em dia, na minha ficha de matrícula, tem uma observação. Como que a pessoa quer ser chamada. Sim, Porque aqui, onde eu estou, é Funde 1 e nível. Até aí tudo bem. O problema é no Funde 2, que já tem uma situação diferenciada. Então, na própria ficha de matrícula, já tem na observação a questão do nome social, se a pessoa quer ou não. Há lugares que até na questão do fundo já tem, já, né? Mas no sistema do próprio SED, hoje em dia, Já também tem. já Já tem consta. essa... Já consta, A questão da raça, eles preferem se autodeclarar pardo do que preto. Mas ainda assim, o problema é não declarar. É não declarar. Porque Mas é interessante você falar assim, não pode deixar em branco. Isso aí já é importante. Porque É a política social da educação vinculada à etnia e raça, ele considera pretos, pardos, indígenas e pessoas em ambientes rurais e periféricos como vulneráveis. Então, se eles se não se declaram, se ele se declara branco, é a mesma coisa, entendeu? Então, o problema é o não se declarar. Entendeu? E aí, alguém tem mais alguma pergunta, algum assunto a mais? Então, declaramos encerrada a reunião. Isso aí fica como pauta. E aí, a gente, na próxima, já vai estar gravado todos os assuntos, é só checar e a gente falar sobre, tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado.